seja bem-vindo de volta ao Tudo Orna. Eu sou Júlia Alcântara e hoje eu vou responder uma pergunta que estão todos aí ansiosíssimos para saber. Para quem não sabe, ou se você já sabe, no meu outro vídeo, o primeiro vídeo que eu postei esse ano, eu contei sobre como eu fui pedida em casamento pelo meu noivo. O meu noivo é americano, nós moramos nos Estados Unidos. E o nosso casamento vai ser aquela mistura de Estados Unidos com Brasil. Sendo assim, eu quero conversar com vocês sobre as maiores diferenças que eu já senti entre os casamentos nos Estados Unidos e no Brasil. Algumas diferenças no noivado eu já contei no outro vídeo, que tem a ver com o anel de noivado e tudo mais. E agora eu quero falar sobre o casamento em si, principalmente as diferenças culturais que eu sinto que tem nos Estados Unidos. Começando com a diferença cultural número 1, wedding party. No Brasil, geralmente os noivos escolhem os padrinhos para fazerem parte ali da celebração, no dia da cerimônia e tudo mais. E geralmente, pelo que eu me lembro, em todos os casamentos que eu fui desde então, a maioria dos padrinhos eram casais. Juntamente o casal são amigos do casal que está casando também. Pode ser que tenha mudado alguma coisa, já esteja se americanizando a coisa no Brasil, mas pelo que eu me lembro era bem assim. E nos Estados Unidos, quem são os seus padrinhos são as pessoas que fazem parte do que eles chamam de wedding party. São meninos escolhidos pela parte do homem e mulheres escolhidas pela parte da mulher. Não necessariamente esse grupo de homens e esse grupo de mulheres se conhecem e muito menos são casais. Claro, pode ser que tenha um menino também, amigo da menina, e uma menina amigo do menino, mas geralmente é assim que são feitas as escolhas do pessoal da wedding party. A gente foi num casamento no começo do ano e ele fazia parte do wedding party lá do casamento, ele era o padrinho, mas eu não fui convidada para ser a madrinha. Porque eu não tinha essa intimidade com o casal, ele tem uma história diferente com o casal do que eu tenho, eu conheci eles depois, então nem faria sentido mesmo eu ser madrinha no casamento deles só porque eu sou a parceira do William. Que eu acho legal, eu gosto assim de você escolher pessoas pelo que elas representam e não assim, ah meu Deus, lá vai eu tendo que escolher ele e o fulano também, né, só porque é companheiro. E geralmente na wedding party, quem faz, tem uma pessoa especial em cada grupo, que é a maid of honor da mulher e o best man do homem. O best man do homem é como se fosse o melhor amigo, pode ser um irmão, uma pessoa muito próxima, e da mulher a mesma coisa. Ei, Jeff! E essas pessoas especiais são pessoas responsáveis ali por ter certeza de que tá dando tudo certo, que tudo está sob controle, conversar com as outras pessoas da wedding party, ver se tá tudo certo, quase que até fazem parte da organização da cerimônia, muitas vezes. A maid of honor, ela vai junto com a noiva escolher o vestido, enfim, são pessoas, como se fossem pessoas chaves, especiais, que vão estar presentes na vida dos noivos, inclusive nessa parte de organização do casamento. É bem legal. Inclusive, o best man e a maid of honor são as pessoas que organizam a despedida de solteiro e tudo, que também é a diferença cultural, a curiosidade número 2, que é a bachelor party. Você já deve ter assistido algum filme aí, Se Beber Não Case, alguma coisa assim, onde mostram aquelas despedidas de solteiro. Muitas delas são assim mesmo, um negócio bem hardcore. Muitas delas são só uma confraternização, mas geralmente é a maid of honor e o best man que organizam essa despedida de solteiro. Muitas vezes eles organizam uma viagem até outro estado, cidades que são bem famosas para ter esse tipo de atividade, tipo Miami, Savannah, Charleston, Nashville. E é bem engraçado porque quando você vai nesse tipo de cidades, você já identifica o que é uma despedida de solteiro, porque as meninas geralmente estão vestidas todas iguais, com a mesma roupinha, os meninos muitas vezes também a mesma coisa, daí a noiva ela se veste com tiarinha de noiva, com uma faixazinha de noiva, e todo mundo sabe que ela está ali na despedida de solteira dela. Enfim. Júlia, você faria? Olha, eu não quero morder a língua e falar que eu nunca faria, mas eu não acho muito meu estilo fazer uma despedida de solteiro dessas, assim, eu não vejo muito. Eu gostaria de participar, se você, amiga, estiver casando e quiser me convidar, me convide, eu quero participar, mas eu, assim, não me sentiria. Não sei se eu faria algo do tipo.
Mas vamos ver, né? Acompanhe os próximos capítulos para ver se eu vou mudar de ideia ou não. Diferença cultural número 3. Os votos no dia da cerimônia mesmo. Ou abre o celular, ou abre um papel que você escreveu algo ali e fala, né? Algo pro seu amado. Apesar de eu achar essa tradição linda, eu acho muito lindo, assim, uma expressão de amor. Você ali tá declarando, literalmente uma declaração na frente de todos os seus amigos e familiares. Eu me sinto um pouco apreensiva de fazer parte dessa tradição, que é uma tradição que eu acho que tá vindo pro Brasil também. Eu lembro que minhas 2 irmãs fizeram isso, então eu acho que está normalizando. Quem é meu aluno, me acompanha lá na Escola Efeito Orna, ou me acompanha nas redes sociais, já sabe que eu sempre tive uma trava, uma dificuldade para falar em público. E essa trava é algo que cresceu em mim, principalmente na época da faculdade, que eu tive que aprender a desenvolver técnicas e habilidades de falar em público. Então, quando a nossa marca Orna Fórmula, que é a nossa marca de skincare, passou pelo processo seletivo do Sephora Accelerate Program, que era um processo seletivo, enfim, que escolhia 13 marcas no mundo para acelerar. No último dia desse programa, você tinha que fazer um Demo Day, que é você literalmente estar na frente de mais de 200 pessoas fazendo o pitch da sua marca. Tive que aprender a desenvolver essa habilidade de falar em público, porque se eu quero ter uma marca, se eu quero comunicar a minha marca, como que eu vou fazer isso tendo essa trava, né? Então eu aprendi como fazer isso. Inclusive eu tenho uma aula sobre isso lá dentro da nossa plataforma Efeito Plus, sobre como que eu aprendi a falar em público, mesmo tendo esse medo, essas travas. E eu falei lá, gente, na frente de 200 pessoas em inglês e tudo mais. Me tremi na base, mas na hora foi tudo certo, deu tudo certo, foi super legal. Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo sobre isso, enfim, que eu acho até legal de relembrar como é que foi todo o processo. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber se você quer que eu faça algum vídeo sobre esse tema. Então, eu desenvolvi essa habilidade de falar em público, principalmente nessa parte profissional, quando eu tinha que falar sobre as minhas marcas. Agora volta para o casamento. Eu tenho ainda esse medo, digamos assim, de tomar essa iniciativa e falar na frente de todo mundo, apesar de achar lindo. Então, os votos é algo que é super característico e eu estou ainda pensando se eu vou querer ter essa tradição dentro da nossa cerimônia de casamento. Acompanhe os próximos capítulos para ver se eu vou passar vergonha ou não. Tem uma outra coisa que é muito comum aqui, é que os padrinhos, eu não sei se não são todos os padrinhos, é mais o best man e a maid of honor e às vezes os pais, algumas pessoas em específico, em algum momento do casamento, vão lá na frente e fazem um discurso para os noivos. Muitas vezes até com alguma coisa engraçada, roasting, tirando sarro, falando um momento engraçado que passou com aquela pessoa. É muito comum ter isso. Próxima diferença cultural é sobre o bolo. Então, talvez você já tenha visto também isso. E as coisas que eu tô falando aqui, gente, não são coisas que acontecem em todos os casamentos americanos. Eu tô falando um geral. Tem um costume que quando os noivos estão cortando o bolo, tem aquela brincadeirinha do ai, um bolinho no seu rosto, ai, um bolinho aqui, um bolinho... Gente, eu assim, não é do meu feitio. Uma brincadeirinha assim meio... Não vejo o porquê. Uma coisa muito legal que é relacionada ao bolo também, que eu acho uma tradição muito fofa, é que os noivos, eles guardam o topo do bolo do casamento, eles congelam esse bolo por 1 ano, deixam congelado, e aí na comemoração de 1 ano de aniversário de casamento, eles comem aquele bolo congelado. Outra diferença cultural que eu percebi é o modo de se vestir, como que a gente se apresenta nos casamentos no Brasil. Eu sinto que no Brasil as pessoas se empenham para se apresentar de uma maneira diferente quando elas estão indo num casamento. You wanna show? Come here. Esse é o Jefferson e esse é o William. Hey YouTube, like and subscribe. E, gente, eu não sei, se você já foi num casamento nos Estados Unidos, fala pra mim se faz sentido isso que eu tô falando. Parece que as pessoas
não se vestem daquele jeito que os brasileiros ou até os latinos são acostumados a se vestir, assim, quase que overdressed. Eu acho que no Brasil a gente até um pouco exagera, sabe, em algumas situações. Mas eu diria, assim, que muitas vezes nos Estados Unidos as pessoas vão vestidas, assim, como se estivessem indo para um coquetel à tarde. E é um casamento. E se você quiser que alguém vista realmente terno e gravata, todo mundo, né, os convidados, vestido longo, você tem que escrever lá no traje, você tem que escrever black tie. Se você não escrever black tie, as pessoas não vão vestidas de longo, nem nada disso, assim, é mais casual a coisa, assim, sabe? Próxima diferença cultural no casamento brasileiro pro americano, o casamento americano tende a acabar muito cedo. Independente da hora que começa, ele vai acabar cedo. Mesmo se for um casamento considerado à noite, lá pelas 10 horas, já acaba o tempo de aluguel daquele espaço. E olha que interessante, acaba o tempo de aluguel daquele espaço, vamos dizer que começou ali, todo mundo jantou, teve a primeira dança dos noivos, começou a ter as danças, as músicas, quando o pessoal tá esquentando, já tem que ir embora. E é muito comum que depois que acaba a festa às 10 horas, todo mundo vai, pega um Uber, pega um carro e vai até um bar específico na cidade. Todo mundo vai pra lá e é engraçado, porque esses tempos eu e o William, a gente foi pra Palm Springs, que é uma cidade que fica aqui perto de Los Angeles, a gente foi passar um final de semana lá. A gente jantou e foi num barzinho depois daquilo, tipo uma baladinha, tinha um DJ assim, e de repente chegou muita gente, as meninas todas de vestido todo igualzinho, e de repente chega a noiva e o noivo. Ou seja, a gente que nem era lá, nem participou da festa, estávamos lá dançando e comemorando com uma noiva e um noivo que foram fazer a dança mesmo, a parte da festa lá num barzinho na cidade. Rehearsal em português é ensaio, então é aquele ensaio que você faz com os padrinhos e as madrinhas, e de noite acontece o rehearsal dinner, que geralmente na tradição é o pai do noivo que proporciona aquele jantar, e aquele jantar acontece para todo mundo ali se encontrar, as pessoas que acabaram de chegar de viagem. A última diferença cultural no dia do casamento que eu lembrei, que eu anotei, que essa definitivamente não vou fazer no meu casamento, só de pensar me dá 3 tipos de arrepio, é aquela tradição que talvez você já tenha visto em algum filme, onde a noiva senta numa cadeira no meio da festa e ela está usando uma fitinha. Eu não sei explicar exatamente o que é, uma fitinha assim na coxa. E o noivo, de forma vendada, tem que pegar essa fitinha na coxa da noiva com a boca. Quem inventou essa tradição? Meu Deus. Quem inventou essa tradição não era introvertido, com certeza. Não esqueça de se inscrever nesse canal e de nos acompanhar nas redes sociais. Peace.